Cá estamos, mais um episódio e levar o desporto ao mais alto nível. Hoje com mais um professor aqui no nosso estudo. Ricardo, isto está a ser de o alto nível na educação dos professores, atletas e não só. E já tivemos aqui também outras pessoas normais do desporto. Sim. Mas hoje apresenta-nos lá este professor que temos aqui. E tu fizeste uma boa introdução, porque já foi atleta também, e hoje é professor e treinador. Sim. Portanto acho que conseguimos juntar aqui numa só pessoa várias qualidades e que nos pode também ajudar a elevar o desporto com a sua experiência, com o seu conhecimento, com o trabalho que faz diário e poder passar a mensagem também a quem nos ouve, que tem vindo a crescer, também os nossos ouvintes, os nossos E vem de um seguidores. sítio muito bonito, que a mim me toca Vai. personal. Queres falar? Não, vou deixar o professor. que sentes? Não, vou deixar o professor, calma, vamos. Professor, passando a palavra, apresente-nos lá então quem é professor Paulo Barrigana. Barrigana. É Barrigana de um pai que me abandonou aos 4 anos, né? Mas pronto, eu assumo que sou Barrigana e sou familiar do famoso Mãos de Ferro do Futebol Clube do Porto, guarda-redes. Eu sou professor, fui atleta, como vocês disseram. Tive a felicidade de ter o bichinho do atletismo na altura dos Jogos Olímpicos. Fui tentar o Benfica, fui recusado e no ano a seguir tentei novamente. Havia dois torneios, o torneio Primeiro Passo e o torneio dos Bairros. O Sporting fazia o primeiro passo, eram centenas de jovens a tentar candidatar-se e centenas, milhares mesmo nesse dia. E depois o Benfica tinha o torneio dos Bairros, em que nós íamos lá e corríamos pelo nosso bairro. Eu morava nos Olivais, por acaso. E no primeiro ano eu estava distraído, era criança, como todos os jovens, pronto. Apesar de ser muito rigoroso com os jovens, eu costumo dizer isso, eu também fui miúda, de maneira que eu sei, e entretanto corri com os mais velhos e claro que não tive sucesso. Eu apresentei-me depois à secção e recusaram-me porque tinha ficado em 7º lugar, eram 8 e tal, naquela série de velocidade. Mas isso deu-me vontade no outro ano de me preparar melhor e brincar. A nossa preparação era brincar na rua, que era fantástico. E lá fui fazer e lá fiquei no Benfica. No segundo ano lá fiquei a treinar com o Francisco Assis, uma referência para nós em termos de formação. E a partir daí depois fui fazendo a minha evolução. Treinei com o professor Jorge Vieira, que hoje presidente da Federação, uma pessoa bastante importante nos meandros do desporto nacional e até do olimpismo. E tenho feito a minha carreira, pronto, licenciei-me, faço o meu trabalho com uma base muito forte na escola, a nível do desporto escolar. Integrei esse projeto há muitos anos e acho que a escola tem um papel muito importante no cativar os jovens para o desporto, como para outras coisas, como para as artes, como para as ciências, como para a música, como para outras coisas, como para a ecologia, para a sensibilidade, para os movimentos de anti-xenófobos ou anti-racismo. Cidadania, exatamente, sim. completamente. E o desporto aparece. Eu há uns anos estive ali numa situação também de uma entrevista e eu costumo dizer que o desporto é uma âncora educativa. Pronto, é uma bola, é uma corrida, é uma brincadeira, é uma competitividade, é um ganhar, é um perder e é explicar ao menino que ganhou que vai ter que continuar a treinar, porque há outro noutro sítio que corre mais que ele e nós sabemos isso. E o que perdeu, olha, vais ter que treinar mais, E isto ao fim e ao cabo é uma lição de vida, que é não pararmos e ir construindo coisas. Eu estou completamente, não diria embasbacado, mas acho lindíssimo o vosso estúdio, o vosso trabalho aqui. Como eu disse, andei aqui perdido aqui em Marvila um bocadinho, isto é um mundo. O Ricardo é que me pescou, porque realmente eu conhecia os Olivais, conheço mais ou menos Marvila, mas depois agora realmente isto é um mundo e é um trabalho absolutamente fantástico que vocês estão a fazer aqui. Muito obrigado, professor. Olha, obrigado. Só por isso ficamos por aqui, já ganhámos já Estamos contentes. Mas o professor natural de Luanda, não é? Exatamente. Conte-nos um bocadinho como é que foi a infância, quando é que foi para cá, como é que foi essa transformação. Exatamente. Houve ali uma grande adaptação. Eu venho em 70, os meus pais divorciaram-se em 70 e venho morar para os Olivais. E entretanto, eu costumo dizer isso. Nós íamos à escola, a melhor coisinha que a escola tinha era o lanche escolar. Eu tenho a noção disso. O lanche escolar era absolutamente maravilhoso. O papo seco na altura? Não era o papo seco? Não era, porque as coisas eram muito más e então era uma barra, era um chocolate que estas meninas nunca ouviram falar, que é o ovo maltine. É uma coisa absolutamente maravilhosa que eu com a minha idade não posso já comer, porque não me deixam comer esses doces, mas é uma barra maravilhosa de chocolate, um ovo cozido e uma sandes e um leite de chocolate local. Não era um leite de chocolate qualquer, era leite de chocolate local.
E realmente aquilo ajudava-nos muito em termos da nutrição, que nós não tínhamos em casa. Passei dificuldades, como muitas famílias aqui ali nos Olivais, na rua Cidade de Bolama, e a escola tinha essa situação. Eu também hoje e contei isso aos meus filhos uma vez, a minha ex-mulher, a minha mulher disse-me isso: mas como é que tu estás? Eu tive 3 meses sem ir à escola. Hoje sou um professor que acredita na escola, vende a escola, defende a escola, porque a minha professora batia-me. Os professores batiam-nos na altura. Nós tínhamos uma insegurança, não sabíamos fazer uma conta, vinhamos de outro ensino, da África. Fiz a primeira classe e faço a segunda classe cá, foi 6, 7 anos, 70, 71, e tive 2, 3 meses, eu julgo que foi 2, 3 meses, que andava no meio da rua, perdido, a brincar e tal, e depois, claro que descobri, levei uma tareia, e pronto, e depois lá voltei a encaixar na escola. Mas realmente são momentos que nos marcam, e eu hoje defendo uma escola de qualidade, uma escola como vocês têm, aquelas camisas ali, aquelas t-shirts, uma escola com cor, com alegria. Ainda agora vi um artigo qualquer a dizer que a escola é uma escola triste, e a escola não pode ser triste, porque as ciências não podem ser tristes, tem que ser umas ciências que puxem pelas pessoas, a filosofia tem que ser interessante, a química tem que ser interessante, porque é interessante se for bem dada e se despertar a curiosidade dos jovens. Claro que há matéria que temos que estudar, porque há um exame nacional, há matéria, como no treino, aquilo pode ser tudo muito giro, mas há coisas que eu tenho que fazer para ter sucesso. E nós ainda agora estávamos a falar aqui em off sobre o Ronaldo. Há coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, o Ronaldo, quando houve o momento do confinamento, eles saíram de lá com testes feitos, porque testaram com as tais células fotoelétricas que eu vou às escolas e que empresto às escolas, com a massa gorda, com a massa magra, com os índices todos de reatividade, precisão, e quando ele veio do confinamento veio com melhores índices. Os fulanos ainda com melhores índices. Com melhores índices, porque ele teve tempo para treinar, não teve os jogos, não teve a competição, porque a competição não nos deixa treinar. Nós, para competir, tiramos um bocadinho de carga para o atleta estar melhor. Claro que ele é futebolista, tem ginásios em casa, tem isto, julgo que foi para a Madeira, penso eu. E quando ele vem, pronto, foi noticiado isso, e isso é um exemplo para nós. Nós somos uma geração, como eu vos disse, que cresci nesta situação do torneio Primeiro Passo, do Sporting e do torneio dos bairros, como benfiquista, mas nós fomos muito influenciados pelo professor Muniz Pereira, pela uma referência do professor Muniz Pereira, treinador do Carlos Lopes, Fernando Amédio e muitos outros campeões. E essa referência é que há sempre treino. Mesmo quando se descansa, porque o descanso não é para ir à discoteca beber álcool e não sei o quê, não, descanso é para descansar. E os atletas têm que entender isso. Há coisas que os atletas querem ter patrocínios, querem ter isto, querem ter aquilo, mas o descanso não se paga. Não é preciso pagar nada para dormir, e dormir é muito importante, quer para os jovens estudantes, quer para os jovens desportistas. E daquilo que se ouve aí também entre amigos e entre linhas, e já que te deu o exemplo do Ronaldo, mas eu sei que muitos outros atletas também fazem, o Ronaldo leva isso muito a sério, os tempos de descanso, de dormir, e depois os dos treinos ainda mais, não é? É mesmo muito importante. Nós próprios, como trabalhadores, como pessoas ditas normais, se tivermos uma festa ou mexermos muito na nossa alimentação, ou mexermos, por exemplo, eu não bebo, se beber um pouco, eu no dia a seguir, a metabolização do álcool, da gordura, do açúcar, da feijoada, um desportista tem que levar aquilo a sério. Claro que nós sabemos que depois das situações que aconteceram com o Michael Phelps, com o Simone Biles e com outros desportistas, mesmo até portugueses, que até chegaram ao suicídio. Eu no outro dia tive a honra de ser convidado para falar num congresso de saúde mental, e realmente nós tivemos casos de suicídio de atletas, de jovens, até de treinadores, há 20 ou 30 anos atrás. Isto é um problema. A saúde mental não é só agora. Agora nós notamos a saúde mental um problema. Há uns anos eu tive a felicidade de ir à RTP3 também, e entretanto, a meio do debate, saiu-me aquela ofícia. Nós temos, sabem uma coisa, nós temos uma bomba atómica na mão. E essa bomba atómica não é a obesidade. Nós pensamos que é a obesidade, e a obesidade cria problemas imensos em termos de saúde pública e de saúde, e da autoestima das pessoas e da tristeza das pessoas. A pandemia também. E depois com a pandemia, é uma pandemia, completamente. E daí o meu trabalho na escola, e daí eu lancei aquela situação da saúde mental. Porque com o confinamento os problemas agudizaram-se. Quero os jovens, as famílias, os casais dentro de casa, as famílias, e pronto, e as instâncias, o desporto, a atividade física, a saúde, está muito ligado agora. A questão dos médicos, os próprios médicos estão a preconizar a atividade física como medicamento, que é uma coisa absolutamente fantástica. Absolutamente fantástico. Nós sabemos, se a pessoa andar, se for passear, se não sei quantos,
há aquela frase maravilhosa dos 3 remédios ou 6 remédios, que é o Sea, Sun, não sei quantos, e realmente não tenho dúvidas nenhumas. Se for vista a atividade física, nós sabemos que a atividade física, eu estou no meio em que a atividade física para mim já passa para o lado do desporto, que é uma coisa diferente. Nós temos regras, eles não podem comer açúcar, não devem, não podem. Se querem ter sucesso, meus amigos, temos que controlar o açúcar, temos que controlar o álcool, não podem. Quando eu falei há bocado da Simone Biles e do Michael Phelps, nós sabemos que depois houve casos em que a loucura, o desejo de ganhar, de vencer, levou a problemas mesmo graves em termos de anorexia, de problemas mentais, problemas de osteoporose, porque depois os atletas levaram dietas, passaram para um lado de saúde mental que não é interessante, porque o desporto tem que ser saudável. Sim. Se não for saudável, não interessa. Não é? Nós não podemos vender uma atividade e ter um ministério não sei de onde, a Secretaria de Estado do Desporto e não sei quantos, quando nós sabemos que há pessoas que se suicidam por causa do desporto. Não é possível isso. Tem que haver alguém O extremo a dizer, não é saudável. tem que haver o treinador a dizer, meu amigo, há limites para tudo. Não há cá super-homens, há atletas. Nós vimos o Eusébio, vimos 3-0 ao intervalo na Coreia, vimos o super-homem a vestir a capa e a virar o jogo para 5-3, e nós galvanizamos com isso. O maior elogio que eu tive na minha vida, já tive muitos elogios, o maior elogio que eu tive na minha vida foi do professor Melo de Carvalho, que é um professor que em 1974 criou a campanha do desporto para todos. Porque o desporto não era para todos, como a escola não era para todos, como nós sabemos, a escola não era para todos. Só os ricos é que iam à escola, tinham bons empregos, e os mais pobres era para ir para o campo e para uma fábrica, não sei quantos. E o professor Melo de Carvalho, numa reunião com a Secretaria de Estado, com o Secretário de Estado, foi o último a falar, e depois ele disse-me, eu nem sabia que era o professor Melo de Carvalho, a minha ignorância, né? Porque somos 10 gerações diferentes. Depois é que eu percebi, e ele depois disse, atenção, porque nós temos aqui uma situação de pensar que o desporto é saudável. O desporto só é saudável se for dado como o professor Paulo Barrigana dá. Porque se for dado como o Canelas joga a bola lá em cima no Porto, que batem nos árbitros, batem não sei o quê, fazem ali problemas todos, naquela envolvência toda, o desporto não é saudável. Isso não é desporto, isso é o Coliseu de Roma, né? Manda-se os fulanos lá para dentro, mete-se nos leões e divertem-se todos, né? E quem sair é o vencedor, né? Claro, mas vemos gestos de grande bravura, né? Daqueles gladiadores, né? Mas isso não é. Foi mesmo. É muito. E eu faço questão disso. Porque nós, na escola, nós conseguimos ser inclusivos. Não? Eu ainda agora tive um miúdo num torneio que eu disse assim, olha, vais ter que lançar com o peso cor de laranja. Tu és iniciado, estávamos a fazer 2 escalões ao mesmo tempo, eram 7 ou 8 miúdos, juntámos. Pega no peso cor de laranja, o teu é o laranja, porque os pesos têm uma cor diferente e facilita. E o miúdo não sabia as cores. Mas esse miúdo está a fazer atletismo connosco e está a ser acarinhado. E já lhe arranjei uns ténis e já estou a puxá-lo e já... É engraçado que o professor, em várias palestras que dá, tem uma veia muito solidária. Essa questão dos ténis, eu já ouvi várias vezes a dizer que dá ténis e que procura atleta. Por exemplo, os atletas com quem trabalha de alto nível, às vezes usam os ténis e aquilo, por pouco tempo. Você aproveita os ténis e vai dar aos miúdos. Completamente. É fantástico. Ainda hoje já resolvi mais um ou outro problema. O miúdo estava-lhes a dar uma conversa, um sermão ontem. E o sapato do miúdo tinha 2 ou 3 buracos, mas mesmo verídicos 2 ou 3 buracos. E ontem estava a chover, como vocês sabem. E tenta-se arranjar, e hoje já estavam lá um sapato de 42. Mas esse mesmo miúdo portou-se mal, mesmo no mesmo treino, e eu disse, meu amigo, enquanto trabalhares assim não vais trabalhar mais comigo. Mas vais levar os ténis. Mas ficou à porta do pavilhão. Hoje, agora antes de tu me apanhares, ficou à porta do pavilhão a chorar e eu a deixá-lo sofrer. Ele não se vai embora. Depois a funcionária foi lá, Dona Lourdes foi lá, o professor está ali, traga lá o miúdo. E depois dei-lhe um sermão, porque nós temos uns dardinhos de espuma e ele lançou o dardo de uma forma que podia ter aleijado a colega. Porque lançou na brincadeira e mesmo, em vez de lançar para o ar com força 30 metros, não lançou 15 metros, mas podia ter acertado na cara. E tem que haver ali, tem que haver uma delimitação. E eles perceberem que nós queremos o bem deles todos. Exatamente. Não é bem de metade deles e metade... Claro, e metade deles sai de lá aleijados e não sei o quê. Mas ainda sobre isto, eu também ouvi dizer que os seus vizinhos do prédio também percebem essa sua solidariedade. Isso já é segredo. Isso já é isto aqui. Eu não moro no prédio, moro no condomínio. Mas eles juntam-se e há pessoas que me dão ténis. Há pessoas que me dão muitas coisas. Os atletas usam material a partir de uma determinada utilização. 3, 4 meses, os sapatos não estão mais em condições. Os vossos sapatos, os meus sapatos, nós usamos os sapatos 5 anos, usamos os sapatos de 1986 e tal. Mas o que é certo é que as pessoas dão muitos sapatos. Ainda agora eu levei mais de 20 e tal ou 30 sapatos, 2 sacos do Lidl para os miúdos com os sapatos. Fantástico. E para além de bolachas e umas coisas, umas vitaminas que eu arranjo,
E vai-se arranjando umas coisas. Há bocado tu disseste-me isso, e eu uma vez contei isso à SIC. É porque eu já lá estive. Eu já fui aquele miúdo do sapato com um buraco. Eu já fui o miúdo que tinha fome. Porque eu costumo dizer isso em palestras, sabem uma coisa, é que a comida, quando eu era miúdo, a comida tinha assim um problema na minha casa, nunca aparecia lá. E então passámos muita dificuldade. Eu ainda ontem contei numa escola, que eu fui falar a outra escola e chegámos, eu e o Jorge por acaso. Uma escola lindíssima, nunca sem escola de segunda oportunidade. E nessa escola o Jorge estava cheio de fome, eu por acaso, mas acabei por almoçar, eu nem precisava de almoçar, mas acabei por almoçar com ele, porque o Jorge não tinha comido, vinha de outra palestra, eu fui buscá-lo, não sei quantos. E entretanto arranjaram-nos o almoço, mas como estávamos atrasados, eu não consegui comer o almoço todo. E isso para mim, e comecei a chorar no meio da palestra, porque eu não admito deitar comida fora. Porque há crianças neste momento que não têm a jantar, não têm comida. E não há direito de um gajo ir ao buffet e não sei o quê, os atletas, não sei quantos, e eu vejo isso, a nível de equipas, do Benfica, não sei quantos, os miúdos tiram coisas, fica na mesa, pá, e não se come. Pá, não se estraga. Não se estraga. Nós não sabemos o nosso dia da manhã e temos de ter respeito por quem passa dificuldades. E eu, por acaso, naquele dia, pá, aquilo, depois eu falei sobre aquilo e disse, pá, olha, ainda há bocado, pá, estava a comer à pressa e já não dava, pá, olha, vamos embora. E deixei-me um restinho de comida, uma coisinha pouca, mas não gosto. Gosto de comer o meu pratinho, quero comer mais, tiro mais. Não quero, olha, me disseram, pode, arranja-me mais um pouquinho e tal, está maravilhoso, não sei quantos. E as pessoas servem um pouquinho mais, ou numa escola, ou num restaurante, ou qualquer coisa, mas não gosto de deixar comida no chão. São coisas que nos marcaram na vida e marcam para sempre. E é um exemplo que eu dou aos miúdos. Esta pequena sensibilidade. Bem, o professor, além de agora ser um exigente, uma pessoa exigente no treino, do lado do treinador, do papel de treinador, vai também como professor, também teve a sua experiência enquanto atleta. Foi atleta olímpico. Não, fui ao Campeonato da Europa, não consegui ser olímpico. O nível olímpico é muito elevado. Mas fale-nos da sua experiência, o seu percurso enquanto atleta. Foi um percurso, eu diria, foi um percurso interessante. Eu não tinha muita qualidade, gostava muito de atletismo, era apaixonado. Não tinha, não. Era mesmo a força do trabalho e de pensar e de entender a mecânica do gesto e aprimorar a mecânica do gesto. É muito importante isso. Os atletas, enquanto forem cumpridores de tarefas, não. Só quando, por acaso, no outro dia ouvi uma frase muito gira e é uma questão super interessante, é colocar os atletas a ensinar. Porque quando se ensina, percebe-se melhor a coisa. E então, nós éramos uma geração que sem telemóveis, sem vídeos, sem hipótese de nos visionarmos em termos de imagens. Agora, qualquer jovem põe um telemóvel de alta qualidade e vê a imagem para a frente, para trás. Era só feedback. Mas havia uma consciencialização. Nós tínhamos uma consciencialização muito grande dos movimentos, da verbalização do treinador, né, dos treinadores. Acreditámos nos treinadores muito. Por exemplo, eu costumo dizer isso, há uns anos eu já percebi isso, porque antigamente o treinador era a nossa Bíblia. Nós acreditávamos piamente, é para deitar a esta hora, porque convém deitar a esta hora. Pois também. Hoje a Bíblia é o Instagram. Hoje é um problema. Pois nunca tinha visto esse Hoje é um problema, porque a malta tem o Instagram do melhor atleta do mundo. O melhor atleta do mundo acordou torto. Porque dormiu mal, né? E eles pensam também que o gajo está a andar torto, eu vou andar torto também. O atleta está pronto, e então copiam-se as coisas sem haver a tal consciencialização do movimento. A desinformação também é muito maior, não é? Exatamente. Há muita informação e há que fazer um filtro. E depois há coisas que nós aprendemos com treinadores que passaram cá, por exemplo, houve um treinador russo no Benfica que há uma expressão que ele usava que é o step by step. É passo a passo, não é saltar para o décimo andar logo, é step by step. Nós, para chegarmos a uma determinada marca, temos que cumprir, porque somos um organismo biológico. Os nossos atletas são biológicos. Quando nós vemos aquelas imagens do CSI, das adaptações dos músculos, das mitocôndrias, das células, da respiração, das artérias, nós temos que alterar aquela dinâmica interior do corpo, mas tem que ser devagarinho, mas nós vamos alterá-la. Nomeadamente uma coisa que é o organismo trabalhar com menos oxigênio, com mais velocidade, com mais intensidade e conseguir, com o mesmo oxigênio que se respirava, fazer trocas gasosas criar momentos de energia mais poderosos,
momentos de força mais poderosos, de amortecimento mais poderosos para não haver lesões, de contrações. Há coisas que nós pensamos às vezes no correr, que não é só correr. Há músculos que são da Eu estabilidade. tenho que dizer que até já estou cansado com essa foi uma explicação estupenda. Até fiquei cansado com essas trocas todas. fantástico. Mas olha, continua. Que eu resisto até ao fim, eu resisto. Não, eu sou professor, eu tenho um curso superior, nós tivemos aulas que na altura se calhar, nós não demos o valor, eu não dei o valor devido ao meu curso. Eu hoje vejo, por exemplo, no outro dia no Estádio Nacional encontrei professores da faculdade que me reconheceram-me e estivemos ali a falar, e eu gostava muito de uma aula da professora Manuela Ace, que explicava a origem do desporto, porque é que se competia. Exatamente. E disseram que a professora Manuela Ace não estava a passar bem porque os jovens agora não querem saber daquilo, querem saber de sangue, de proteínas e disto. Sangue, quando eu digo sangue, é sangue na estrada mesmo. Vamos ganhar isto tudo. Calma. Alguém tem que pegar em crianças de 8 ou 10 anos ou de 4 anos, na patinagem, na ginástica, na natação. Alguém tem que pegar naquelas crianças, levar aquelas crianças até aos 14 anos, até aos 16 anos, até aos 18 anos, para depois, nas etapas de competição, eles estarem disponíveis. Que é uma coisa que se chama o Long Term Athletic Development. Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber do long term. A malta quer o instantâneo, ou hoje ou ontem. Quer ganhar já. Hoje ou ontem. Mínimos para o Campeonato do Mundo. Não sei. Nem que isso acabe com a carreira do atleta. Porque Mas, acaba. professor, isso não é possível. Ou É alguns possível. atletas conseguem. É possível. É possível. Alguns atletas conseguem. possível. isso. Levando ao extremo. É. Levando ao extremo. É isso? possível. É possível. Tem é que se confiar nas pessoas e dizer aos atletas os objetivos. Por exemplo, há uma história muito conhecida do Domingos Castro, que ele vem para Lisboa, teve cá 2 anos a trabalhar, e nós sabemos que os atletas de resistência, as tais modificações no corpo para depois dar rendimento, porque nós aplicamos uma carga ao atleta. A primeira resposta à carga é a fadiga. Fadiga não é bem estado de coma, não vou pôr estado de coma porque isso é uma coisa muito séria, dor burro, como se mas chama é dores, logo. é adaptações, E então o que é que aconteceu? Ele teve 2 anos em Lisboa em que os resultados não saíram, e havia dirigentes do Sporting, que eu não vou dizer o nome, mas não tem interesse, porque até porque são pessoas que já faleceram, e queriam mandar o Domingos Castro embora. E então ele foi falar com o professor Muniz Pereira e tal, vou-me embora. Pá, não, tu não vais nada embora, porque eu é que sei disto. Ele teve que dizer isto, eu é que sei disto. Isto é absolutamente normal. Chama-se uma coisa que é a travessia do deserto. Os atletas demoram até aos 23, 24 anos, 25, para depois então terem resultados. Mas vão ter que trabalhar e alguém vai ter que pôr a mão por baixo deles. Correu mal, faz parte do processo. Correu mal, faz parte do processo, tem calma. Acreditar no processo. Acreditar no processo, exatamente. Agora, se estamos sempre a pedir golos ao Ronaldo, muita gente não sabe a história do ketchup, que é uma coisa brilhante. Quando nos dá, professor, a história do ketchup? Não sabes da história do ketchup do Cristiano Ronaldo? Conte lá. Numa fase em que o Cristiano Ronaldo estava numa fase em que a bola não entrava, ele saiu-se com essa imagem, que é uma coisa absolutamente fantástica. Isto é como o ketchup. E toda a gente, o ketchup, sim. Nós às vezes estamos a fazer o ketchup e aquilo está assim meio seco e não sai nada, mas depois de repente sai e marca 6 golos no jogo. E nós temos de ter, temos de ter calma. Por isso é que eu estava a dizer aquilo. São coisas da psicologia que é nem vibramos muito com as vitórias, não embandeiramos muito em arco, nem vimos cá muito abaixo com as derrotas. Fazem parte do processo. Há questões biológicas, há questões psicológicas, um divórcio, os pais não estão bem em casa, o ordenado, o subsídio, não sei quem, coisas que afetam o rendimento desportivo, escolar até dos jovens, ou o mau comportamento dos jovens, eu que trabalho com jovens. Bem, nós temos de estar muito atentos a essa envolvência, não só ao teste da escola, ao teste desportivo, porque há coisas ali ao lado do teste que podem às vezes influenciar. Os treinadores também se esquecem um bocado dessa parte, não é? É evidente, porque toda a gente está a pedir respostas ao treinador. E as respostas que me pedem é resultados. E ninguém quer ter paciência para levar miúdos de 10 ou 14 anos com qualidade. Os meus atletas começaram comigo com 10 anos. Tiveram atletas que não treinam comigo agora. A Marta Penn está nos Estados Unidos agora. É atleta profissional com 29 anos. Aos 14 aos 15 anos, por exemplo, a nível do desporto escolar, vai ser o corta-mato nacional este fim de semana. Ela não foi a 4 corta-matos do desporto escolar nacionais e nunca o ganhou. Sabem porque é que ela não ganhou? Porque eu não quis. Porque jogava badminton, porque andava de patins, porque brincava ao atletismo. Brincava. Uma criança de 14 anos não tem que treinar, tem que brincar. Quando eu quis que ela começasse a ganhar, a partir de juvenil júnior, e foi mal. Para outras pessoas foi mal porque lhe ganhavam e deixaram de ganhar e desistiram. O famoso dropout.
Não é burnout, é dropout. Burnout é excesso de treino, excesso de pressão, pouca discoteca, pouca língua na boca, pouco namorado, pouca vida saudável. As pessoas dizem, estou farto de desporto, isto não é nada, isto não é para mim. Eu também quero viver, também quero ir à praia. Não podes ir à praia. No verão os meus atletas não podem ir à praia. Porque se forem à praia ficam queimados, ficam não sei quantos, ficam com dores musculares, não temos rendimento. Agora, exigir isso a crianças, 16, 18 anos, não sei o que, tem que haver uma semana que se diz, meu amigo, esta prova não é tão importante, faz agora uma praiazinha, vai lá, pá, tem cuidado, não fiques tanto tempo ao sol, proteste, bebe água. Mas nós temos que ter estes pesos para termos atletas de 25 ou 26 anos, porque senão temos miúdos de 18 anos, 14 anos, 16 anos, mas depois eles dizem, epá, tá, chega, não é? E é um problema do nosso desporto, as perdas de talentos que nós temos. Sim, e em todas as modalidades. Completamente. Não só no atletismo, completamente. Portanto, segundo aquilo que o professor está aqui a dizer, e para as pessoas entenderem, é às vezes começar cedo com esta pressão, com este treino intensivo para ganhar de imediato, mais ao longo termo não vai ser saudável. Mas completamente. O atleta que é recordista nacional de salto em altura está na Austrália agora, Paulo Conceição. E é um atleta que ele tinha, em termos de treino, não era um atleta que captava bem as ideias técnicas e demorava muito tempo a aprender. E então ele queria repetir muitas vezes, mas eu sabia que ele repetindo muitas vezes iria ter problemas nos tendões, como todos os saltadores têm nos tendões, sim. Os nadadores, os lançadores do dardo, o rematador do voleibol. Que é o esforço pontual. Exatamente, a sobrecarga funcional sobre as partes mais específicas do movimento. E então eu disse-lhe uma frase assim, daquelas de filosóficas: olha, tu quanto mais saltares, menos vais saltar. E ele, o quê? Parece uma contradição, mas é verdade. Anos mais tarde ele teve quase ruptura completa à minha frente em Paris, ruptura completa do tendão daqueles. Quanto mais saltares, menos vais saltar. Porquê? Porque é uma sobrecarga, que é o tendão daqueles, né? Da lenda do Aquiles. Né? O Aquiles era fortíssimo, não sei quem. Quando foi atingido não, ali. porque eu fui atleta e porque sou professor e tive aulas científicas, uma formação superior. Eu fiz exame de anatomia com um cadáver. Eu não fiz exame com uma... Com o quê? Com um cadáver. É sério? Eu tenho 700 anos. Olha, que eu não tive esse privilégio. Aquilo era um osso plástico e músculos plásticos. Eu fiz exame com o cadáver. Então, em cima da mesa? Em cima da mesa, lá numa tina com formol. Barrigana, o que é que você quer? O joelho. Levanto o joelho e tive de escrever ali o joelho. Aí nós percebemos que as estruturas do corpo humano, naquela altura não percebemos nada, queríamos era fazer a cadeira e despachar-nos daquilo, mas nós sabemos isso, porque nos jovens, por exemplo, um mau calçado, aquela situação que eu vos falei há pouco dos ténis, é muito importante, porque a partir do momento em que os tendões tenham um problema, porque o sapato é mau, porque está a fazer treinos no alcatrão, porque não há pistas ou não há relva, que é uma coisa terrível em Portugal, o atleta, o aluno, o desportista, o jovem, tem o tendão com uma pequena fissura que vai acompanhá-lo para a vida toda. Porque uma lesão no tendão é uma lesão muito difícil de curar. As tendinites são muito difíceis porque os tendões não são irrigados. E nós tentamos que o treino seja agradável, seguro, saudável, para poder ter atletas numa altura que eu preciso de... Meus amigos, agora vamos fazer aqui. Vamos estalar os dedos, como eu estalei a determinados atletas aos 19 anos, aos 20 anos. Eu tenho que lhes dar uma dose de sucesso. Não? Os treinadores têm que dar alguma dose de sucesso, não os miúdos também desistem. Professor, o professor está aqui a falar em treinos, acho que esta é a pergunta certa no momento certo. Treinos, problemas nos tendões, que eu penso que também teve. Treinou Nelson Évora? Não treinei o Nelson Évora. Isso anda no meu currículo, mas não. Sou grande amigo de Nelson Évora, é uma referência mundial, mas nunca treinei o Nelson Évora. Quem treinou o Nelson Évora e fez o Nelson Évora, começou no desporto lá na escola secundária da Ramada, foi o professor Ganso. Né? Ok. Mas acompanhou alguns treinos? Não, completamente. Como é que era ele a treinar, portanto, um atleta olímpico, campeão, como é que era ele a treinar? E ele também teve alguns problemas. Claro. Como é que foi essa? O Nelson é uma referência para desportista, como eu já vos disse, que fomos para muitas crianças. Claro, jovens, completamente. É uma referência e depois também uma referência de fênix renascida, né? Por causa das duas fraturas na perna dele. Né? Por exemplo, eu sei, vi no outro dia umas imagens com o fisioterapeuta Ricardo Paulino da Federação, fantástico. O Nelson, por exemplo, numa das situações teve que reaprender a andar.
E agora, por exemplo, quando houve o confinamento, os professores estavam muito preocupados que os alunos iam perder algumas etapas porque não tiveram, passa a bola, desmarca, e pediram para falar sobre atletismo, como é que era o confinamento, mas vai morrer com Covid? Não, morrer com Covid nada. Não vão pôr todos a fazer a mesma coisa, salto em altura ao mesmo tempo. 4 fazem salto em altura, 4 fazem barreiras, 4 fazem peso, dividem-se, espalham-se no campo, de preferência no exterior, por causa do Covid, por causa do vírus, né? E depois eu disse, mas não sei quantos vão perder as aprendizagens. Não, eu desde que vi o Nelson Évora aos 20 e tal, ou 30 anos, ou 26 anos, ou 28, quando houve os problemas que ele teve, a reaprender a andar e depois a voltar a ser campeão do mundo ou campeão da Europa, já não me recordo. Porque o corpo humano, a mente humana, o desejo humano é absolutamente fantástico de voltar a repor. Nós, por exemplo, estamos a sentir isso já agora. Ainda ontem estava a falar com um colega meu. Nota-se, os jovens quando vieram no confinamento estavam muito acabrunhados, muito fechados, não queriam participar nas atividades. Hoje não. Hoje está completamente ao contrário. Parece que um momento de grande ausência de atividade física, dos valores da atividade física, da camaradagem, da vitória, da derrota, do desempenho, do desafio. Hoje nota-se que os jovens estão com vontade de participar na dança, na corrida, no corta-mato, mas completamente. E parece que foi uma coisa que foi noutra vida. O confinamento parece que foi noutra vida e não foi. Foi há 2 ou 3 anos. E realmente é absolutamente fantástico. Eu, onde eu estive numa escola, estava a dizer isso. Vocês não se esqueçam que vocês fazem parte da história. E numa das ações, que eu não sei se o Ricardo esteve presente nessa, estavam 1.800 jogadores completamente cheios de medo por causa do confinamento. E até penso que foi mesmo nessa ação que eu confrontei a situação do Filipe Beja, de nós não termos tema. Eu e o Jorge não tínhamos tema e estávamos a dizer, nós não temos tema, o que é que nós vamos falar? Vocês são vocês. E então eles estavam, as perguntas que nos estavam a fazer, isto é perigoso e tal, vamos fazer. Mas quem é que nós somos? Mas vocês não perceberam que nós somos descendentes de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama. Vocês acham que ele não teve medo? Vocês acham que ele chegou lá, pegou no Uber e foi parar ao Brasil? Não foi isso. Ele teve medo, mas nós temos medo, mas continuamos. Porque é o que nós sabemos fazer. E nós vamos ter estratégias para... Eu vi o Jorge a dar treinos no confinamento. Jorge Pina. Porque afastava, faziam sombra, não havia contacto, não havia respiração uns para cima dos outros, mas treinavam a parte aeróbica, a parte toda técnica do boxe. E isso foi muito importante também para dar esperança aos jovens, para não pensarmos que o mundo ia acabar e agora não sei quem. Houve jovens, eu durante o confinamento também mantive os treinos, porque o atletismo é mais fácil, o judo, o combate, aqueles desportos, o basquete, o desporto de oposição mais complicado. Mas foi importante também para dar esperança, para dar um valor de normalidade, de que vamos com calma, isto dia a dia as coisas estão a melhorar e hoje nós sabemos que hoje as coisas não estão ultrapassadas. Eu julgo que continua a haver o vírus, continua a haver números, mas consegue-se trabalhar e consegue-se voltar a um padrão de normalidade ao que nós estávamos habituados. E falando na escola em si mesmo, ou seja, o que é que acha do modelo de ensino, da educação física? Está bem? Fazia algumas melhorias no desporto escolar? O que é que estou curioso com a resposta. Nesta questão de progressão, ou seja, de progressão do desporto na escola, da vontade das crianças agora de fazerem mais. Já agora, qual é que é a sua opinião sobre este enquadramento? Eu estou habituado a ganhar no desporto escolar. Já ganhei muitas vezes. Nós já corremos na China, corremos em Marrocos, corremos na Rússia, corremos na Eslovénia, na Estónia. Eu sei lá, já corremos em muitos países. E conseguimos resultados muito bonitos e formar atletas muito importantes mesmo a nível do atletismo federado e até mesmo do atletismo europeu, até mesmo. Vou dizer assim. No entanto, as pessoas às vezes pedem uma opinião. Eu tenho uma opinião um bocado poética e lírica. Porque acho que o desporto, a atividade física, o desempenho físico é uma bênção, pronto, não é? Há miúdos que eu costumo dizer isso até com um pouco de vaidade ou um pouco de bullying. Tu nunca vais correr na vida, pá. Mas tu és um miúdo fantástico. Mas tu correndo, não te metas nisto, mas continua a vir aos treinos. Mas não vai correr mesmo, não vai. Ele pode estudar matemática e pagar um explicador e vai aprender matemática. Pode não perceber a matemática, mas vai responder às perguntas. Ele pode não perceber a matemática, mas vai responder às perguntas todas da matemática como o Exame Nacional pede. Mas ele nem percebe o que é que lá está, porque aquilo ninguém percebe o que é que lá está, né? Mas o correr, o jogar, são coisas absolutamente mágicas. Nós vimos jogadas a nível do futebol, nós vimos jogadas, há uma velha frase, aquela velha frase da pessoa que está atrás da baliza do Éder, não sei se sabem qual é a expressão que ele usa. Há uma imagem do gol do Éder, está um fulano com um telemóvel. Sim.
E ele 2 segundos antes do header diz assim: chuta, chuta, chuta daí. Sim. É que nós visualizamos, nós vemos, é tão bom, se ele fizer isto, até me estou a arrepiar todo, se ele fizer isto vai bater certo. E este é um problema da educação física e do desporto, é conseguir levar essa magia para os alunos, fazendo-os entender que aquilo é uma disciplina que tem valores, que tem uma energia, que tem uma exigência. Eu estou a ver isso na minha escola agora. Eu estou a ver os professores a conseguirem que os alunos adorem jogar. Pois, porque parte dos professores. Exatamente. Tem que partir. Tem aliás, que partir, não tenho dúvidas Tem nenhumas. que Porque o aluno chega à escola no primeiro dia, somos nós que os ensinamos. O aluno caiu. Caiu. Eu consigo observar se o aluno caiu de uma forma grave, observo logo, vejo logo. Nada de dar a mão. Não dou a mão a ninguém. Se caiu grave, sou logo o primeiro. Pá, vamos embora. Vamos embora. O aluno falhou. Vamos embora melhorar isso. Feedbacks positivos sempre. Não criticar. Trazer os alunos para o exercício físico. Comportamentos errados, tentar minorar esses comportamentos errados, mostrar-lhes a sensibilidade. Por exemplo, eu tenho não sei quantos mil anos de serviço como professor. Eu nunca participei de nenhum aluno de forma escrita. Nunca escrevi um papel a dizer: este menino portou-se mal, vai para a direção, não sei quanto. Não, vamos resolver ali o problema. Exato. E quero sempre sair dali com o aluno do meu lado. Sabendo que aquela escola, eu costumo dizer isso, e acontece-me na escola onde eu leciono, eu estou a dar aulas, eu estou a dar treinos agora a alunos dos quais eu já fui professor dos pais deles. Por isso a escola para mim é sagrada, e para os miúdos também tem que ser sagrado. Não se estraga nada da escola, porque aquela escola vai ser a escola dos filhos deles, como já foi dos pais deles. E fantástico. Isso é absolutamente fantástico. Fantástico. Eles perceberem que esta mesa não é para estragar, porque esta mesa, o meu filho vai sentar nesta mesa, se não tiver toda arriscada, com o nome do pai a dizer asneiras ou não sei quem. E é fazê-los. Agora, parte do professor também é apreender essa magia, levar os desportos step by step, coisas mais complexas de fase em fase, até chegar a uma coisa que é lindíssima, que é deixar os alunos jogar. E os alunos jogam quase sem intervenção do professor, só com pequenas correções. E isso é um estado quase de... nós às vezes vemos grandes treinadores de futebol a dizer: eu não ensino os meus jogadores a jogar a bola. Eu não os ensino a jogar a bola, só faço pequenas correções. Olha, se passares a bola um bocadinho mais cedo, nós temos melhor rendimento. Portanto, estava a pensar nisso. Será que na escola é possível haver isso? Não, mas completamente. Grupos de educação física, toda a gente, professores toda a gente. Não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. As pessoas têm que ter um fundo de serem pessoas de bem. Ainda hoje eu usei essa expressão. Pá, e uma pessoa de bem, que eu gosto de vos ver bem, eu sinto-me bem se eu sentir que vocês estão bem. Se eu chegasse aqui e vocês estão mal, não, isto não funciona. Epá, tal, olha, hoje é mais uma sessão. As pessoas têm que ficar agradadas de sentir que os outros também estão bem. E eu, por exemplo, se calhar também com a ligação que eu tenho com o Jorge, que foi uma coisa maravilhosa, eu sinto-me muito bem a dar. Eu sinto-me muito bem a dar. Dar. E depois também recebo muito. Recebo sorrisos. Recebo não sei reconhecimento quantos. também. Não, mas evidente, mas recebo sorrisos, recebo mensagenzinhas, recebo pessoas que me telefonam, que me convidam, que me falam: professor, você não sei. Por exemplo, eu ontem fui a uma escola e desde o momento em que entrei na escola eram os miúdos: professor, a funcionário, fui beber um café e tal, a senhora: eu conheço o senhor apareceu na televisão uma vez, não sei quem, não apareci nada, isso é o meu irmão e tal. Veio um miúdo e depois também: professor, como é que está e tal. Mas eu não conheço os miúdos conhecem, mas eu depois não. Só que eu já fui à escola primária deles, eu já fui à escola, já fui fazer, já fui não sei quantos. E geralmente as ações são ações técnicas. Eu sou técnico, falo muito, mas sou técnico. Eu quero levar, eu quero fazê-los ver, fazer perceber que saltando melhor, correndo melhor, tendo mais resistência, serão melhores atletas. Há valores que eu retiro dali para a vida, mas gosto de levá-los pela positiva. A minha intervenção é positiva. Olha, só consegui dar uma volta. Melhor que zero. Mas eu para a semana venho cá. Vamos lá. Quero que faças 3 voltas. Vais fazer uma volta. Por exemplo, nós no treino, eu tenho um grupo muito heterogéneo, treino na escola. E tenho circuitos já pré-definidos. E que chama-se uma coisa que é a carga interna e a carga externa. Nós, os 3,
tirando as duas ladies ali. É melhor. Não, elas dão cabo. Elas ganham. O que acontece é, se eu disser vamos fazer 50 abdominais, isto tem uma carga externa igual, são 50, mas eu que não faço abdominais há 1000 anos, para mim é uma carga absolutamente... E eu já as vi a fazer 150. Pronto, elas então matam logo. Teve olho. E então, nós no treino temos... Pá, olha, 30 abdominais. Pá, quem está cansado faz 15. Dá logo hipótese para o miúdo que chegou ali, não sei quantos, 50, mas eu não consigo fazer 50. Pá, e o desporto é isto. Mas se calhar daqui a 2 ou 3 semanas, há muitos anos atrás aconteceu-me isso numa escola na Pedro Alexandrina, há muitos anos atrás. Não havia pavilhão e a escola não começou, mas nós demos umas aulas de apresentação e eu era secretário da diretora de turma e a diretora de turma mandou-os fazer uma composição das férias. E o miúdo só escreveu assim, muito obrigado. E a diretora de turma começou-me a descascar no miúdo. O miúdo só sabia escrever 2 palavras, era indiano, tinha vindo da Índia. Só sabia escrever 2 palavras. E fez o seu melhor. Levou uma tareia. Exatamente. Todas a gozar com isto, e mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. No final do ano, esse aluno era o melhor a português. A matemática, a inglês, o miúdo era uma maravilha, simpático, sempre pá. É um perfil, eu trabalhei com uns moços indianos agora o ano passado, pá, maravilhosos, pá, simpáticos, sempre mandavam mensagem, Sir. nunca me trataram bem, nem a minha namorada me trata tão bem, Sir. Eu até ia aos pinkers, mas é simpático. E o Sarvish, ele estava a fazer um doutoramento na Nova, acabou o doutoramento, ele disse, professor, eu vou a Amsterdão, mas eu não quero ficar em Amsterdão, eu vou para Berkeley. Berkeley era a melhor universidade de física. Foi direitinho para Berkeley, foi convidado para Berkeley. Para pessoas com determinação, humildes, um físico não sei de onde, uma categoria não sei o quê, andava lá no atletismo a tentar aprender as coisas. E absolutamente fantástico. E nós temos que dar um timing e depois, daí eu também queria esta frase, que é ver o que os outros não veem. O atleta caiu, pode estar a morrer, ganhei a prova, mas está uma pessoa ao nosso lado a morrer e um gajo não abre logo a boca, vamos embora, massagem cardíaca, o que é que se passa aqui? Porque realmente o outro atleta teve que ir para o hospital agora nesta situação do Campeonato da Europa. E é um desporto com valores e humano. Se bem que eu costumo dizer, eu sou um tubarão, não vale a pena dizer eu sou tubarão, eu estou feito para ganhar, se eu tiver atletas que eu consigo, se eu tenho gazelas, vamos com as gazelas, mas como estou no desporto escolar, tenho os atletas com os miúdos que estão a aprender atletismo e que não são tão hábeis, mas fazem o trabalho deles e estão a melhorar e vê-se de um ano para o outro, um ano de trabalho, com 2 ou 3 treinos semanais, fazem-se coisas absolutamente maravilhosas. Maravilhosas. O professor também já falou aqui em jogo, em competição, e eu sei que o professor também gosta de jogar. E está na hora do nosso quiz time. Estou perdido. Eu testo jogar, vocês estão enganados. Agora é que vai ser. Eu sou um trapalhão, eu perco tudo. Agora é que vamos tirar a prova dos 9. Vamos lá ver. Pois é, professor, agora estamos aqui na prova dos 9 e passou de professor a aluno. Não passou a aluno, porque vai-nos dar ele uma lição a nós. Eu sei que o professor já viu, mas eu vou explicar rapidamente. Temos aqui 4 categorias, uma delas obrigatória, imagino só desporto, perguntas sobre o desporto, e depois temos 3 que vai ter que escolher uma, também para introduzirmos aqui a nossa conversa e para conhecermos também melhor o professor. Entre curiosidades, filmes e séries e escolha ao diabo, aqui são perguntas do diabo. O que é que lhe seduz para responder? Eu vou para o diabo. Já está. Olha, e fez muito bem. Já estou entalado. Olha, fez muito bem que o diabo vai ficar aqui com o Ricardo. Muito bem. Ricardo, partiu o diabo. Sim, portanto, curiosidades, filmes e séries. Sobre o desporto. Vamos começar aqui no desporto. Vou-lhe pedir que escolha 2 cartõezinhos. É desporto geral. 2 cartõezinhos para ver que isto não é nada... Eu sou horrível nestes jogos, aviso já. Vai safar. Como há bocado estava a dizer que eu só peço não para era descansar, grande atleta. Está a ser modesto. Ora bem, começamos aqui com esta. Olha, natação. Gosta? Gosto é a sua praia? Não é a minha praia, não é praia. Mas aprecio. Mas já alguma vez deu umas braçadas? Já. Portanto, a primeira pergunta é sobre natação. E... vamos ver. Vai safar. Então, é assim. A pergunta... para lhe dizer que se tiver muitas dificuldades, tem aqui a nossa ajuda externa que pode ajudar. Muito bem. Se mesmo a ajuda externa não conseguir, que normalmente conseguem sempre, temos ainda o chamada para casa ou qualquer coisa. Ou o Ricardo que pode ajudar também. Sim. Vamos ver. Então, professor, sobre natação.
Qual é o estilo de natação que implica a utilização simultânea dos braços e pernas, lembrando um golfinho? Tem 3 ajudas. A. Bruços. B. Mariposa. C. Crawl. Não, mariposa. Mariposa. Eu não disse. Está certíssimo. Não, isso eu andava Muito mais. Isso Quando afundava. davam umas braçadas, era um estilo que gostava, mariposa? Não, gostava. Foi mais a questão da faculdade, tivemos a natação. Nós vínhamos do atletismo, não tínhamos muita facilidade na questão da respiração. Ok. Nós estamos habituados às vias respiratórias fora da água e muito complicada a conjugação dos timings fora da água e dentro da água. Porque não éramos tão coordenados e depois queríamos fazer força e a natação depois tem que se jogar com a água e não contra a água. Porque na água tudo é diferente, exatamente, não é? Exatamente. E nós queríamos fazer muita força em vez de fluir, de maneira que, pronto... Por exemplo, o professor há bocado falava de uns bons ténis no atletismo, faz diferença. Mas se calhar um bom fato de banho na água, se calhar não é tudo, não é? Tem que ser mais. Eu julgo que a questão tem a ver com a adaptação ao meio aquático. Sim. A forma como os jovens são levados a fazer natação. O meu filho começou na natação com 6 meses e realmente ele, quando era novo, fazia natação e era um golfinho com 1 ano e meio ao fundo da piscina com 3 metros. As pessoas ficavam... E ele, quando as pessoas ficavam surpresas, ele com 1 ano e meio fazia de propósito e ia lá outra vez buscar um action man que nós tínhamos e coisas maravilhosas de adaptação ao meio aquático, sem problema nenhum de segurança. Okay. E sempre com a minha atenção. Boa. Olha, professor, como o professor viu, escolheu no meio destes longos cartões, há coisas do diabo, queres ver? Um cartão ao calhas. Ora bem, a próxima pergunta é sobre atletismo olímpico. Não me diga que eu vou falhar isso. E corridas de barreiras. Eu fui barreirista. Estás a ver? Há coisas do diabo, está a ver? Como viu, foi completamente ao calhas. Mas eu tenho ali umas ajudas aí. Não me acredito que vai precisar delas. Então, a pergunta é a seguinte. No atletismo olímpico, nas provas de corridas de barreiras, quantas barreiras têm de transpor os atletas? A. 8, 10. B. 10, C. 12. Muito Lá está. Nem deixa. Não, isso aí Está a ver que escolheu muito forte. Completamente ao não, calhas. há coisas que nós crescemos com elas e a relação. Por exemplo, eu tenho a Câmara de Sintra fez uma pista tartan na escola, mas é uma pista reduzida e eu consigo lá pôr 4, 5 barreiras em linha reta. Mas tenho que fazer em curva para pôr as 10 barreiras. Mas são referências que nós temos para os atletas trabalharem a velocidade, mas também têm que trabalhar a parte final da corrida, da resistência. Nós sabemos que temos que trabalhar com 8, 10 ou 12 barreiras. Há treinos com 12 barreiras para eles trabalharem mais do que na prova regular, não é? De maneira que quando saem essas perguntas de cariz institucional e obrigatório da construção das provas, logo uma coisa que nós sabemos. Já me aconteceu e, por exemplo, juízes oficiais não estarem a colocar as barreiras nas distâncias certas e nós, infantis é 7, não sei o quê, 12, 7, 7, masculino é 12, 7 e meio, não sei quantos. Nós sabemos as distâncias todas, porque é o tal step by step. Os infantis têm uma distância, mas depois os iniciados é uma distância um bocadinho mais difícil. Os iniciados masculinos às vezes é igual aos juvenis femininos. Há ali um avançar, um xadrez. E pronto, e são coisas que nos saem logo à cabeça em termos de construção ou de resposta. Não vale a pena. Temos um conhecimento que é sempre. São coisas oficiais e standards. Por exemplo, muitas pessoas não sabem. Nós no atletismo corremos sempre neste sentido assim, com o ombro esquerdo para dentro da pista, que é no sentido contrário ao relógio. Exatamente, sempre. E houve um dia, nós fazemos treinos às vezes de compensação para correrem ao contrário e os atletas sentem-se mal. E eu já tive atletas que fizeram só correram um bocadinho ao contrário e começaram a vomitar por causa da endolinfa, por causa do equilíbrio da orientação. Sim. Coisas realmente estranhas, só que massacramos sempre a parte interior da perna esquerda, porque ficamos assim, ficamos sempre com há sempre esta tendência, aqui há uma força diferente em termos tipo da aplicação. NASCAR, não é? Exatamente. Vai, fantástico. E agora, sabes que também é fantástico, é o professor Barrigana ter acertado nestas duas perguntas. Eu lembrei-me de uma frase que ele tem muito, já falamos aqui muito do Jorge Pina, não é? São muito amigos.
Eles têm uma frase, os dois, que é espalhar Conta, magia. espalhar magia. Espalhar magia. Sempre que andam os dois, lá vem o professor Barrigana com o Jorge Pina, vão espalhar magia. Pá, acabou de espalhar magia. Espalhou magia aqui na mesa toda. Mas o que eu queria saber é de onde é que vem essa história do espalhar magia? Como é que isso surgiu? Epá, isto foi uma coisa, ainda ontem contei isso. Isto foi uma coisa. Eu gosto muito de fotografia e pronto, e nos meus momentos de solidão vou à praia, tiro as minhas fotografias, tiro lá as minhas conchas, as minhas estrelas do mar, as minhas coisinhas. E depois publico nos Facebooks, até publiquei, e houve um dia, agora na altura do confinamento, houve um dia que eu publiquei uma fotografia às 7 da manhã, e então eu pus no Facebook internacional, que o Jorge não tem, o Jorge não vê também, Let's Spread Magic, porque era em inglês, não é? E entretanto, eu andava há uns dias para telefonar ao Jorge, sabe? Porque pá, sentia que tínhamos que fazer qualquer coisa, estávamos parados em casa e pá, andávamos ali com uma certa ansiedade. E o Jorge liga-me 2 horas depois, aí às 9 da manhã, professor, e tal, como é que está? E tal, não sei quantos. Aquela energia dele matinal. Professor, nós temos que fazer qualquer coisa, porque as pessoas estão paradas, os jovens estão sem esperança, não sei quantos. Nós temos que espalhar magia. Sei, pá, peraí, o que é que tu disseste? É que eu publiquei agora, pá, comecei logo a chorar. Só, pá, estás a brincar. Eu publiquei agora uma fotografia com esta frase assim: vamos espalhar magia. Epá, e depois criámos uma ação que correu o país todo e foi uma coisa absolutamente fantástica mesmo. E continuamos a usar esse termo, que é espalhar magia. Epá, de coisas más nós conseguirmos ver que há coisas boas que saem de coisas más, que temos que aceitar as coisas más que nos aconteceram e temos que partir para outras e que vamos conquistar o mundo no dia a seguir. E esta situação, o que aconteceu quando eu vos contei aquela situação dos 1800 treinadores, depois alguém publicou no Facebook, epá, atenção, esta palestra devia ser viral, porque estavam 1800 treinadores a rir e de repente ficaram 1800 treinadores a chorar. Porque com aquela situação de eu dizer, mas estão com medo, mas vocês nasceram onde? Mas vocês não sabem que são descendentes de Pedro Álvares Cabral, mas quem é que vocês são? Mas quem é que nós somos? Mas vamos parar, ou acham que ele não teve medo? Epá, isto leva-nos aos descobrimentos e à nossa essência de país, e num momento difícil, ainda ontem eu estava a dizer isso, porque nós hoje falamos, vemos, mas o país não parou. Os médicos não abandonaram o seu lugar, não meteram baixa, as enfermeiras, os auxiliares dos hospitais, os supermercados, os autocarros, os comboios continuaram, os professores também. As pessoas continuaram a trabalhar. Epá, com problemas, com medo, com não sei quem, com afastamento, com distância. Eu também nunca fui muito social, nunca fui de me meter em supermercados, não gosto de me pôr em shoppings, eu não sei quantos. Mas nós percebemos que a questão de lavar as mãos, de um bocado de higiene, de arejar as salas para numa eventualidade do vírus estar ali a abrir, são coisas que ficam em termos de... E a questão do espalhar magia passou por isto, passou por, num momento difícil, nós, epá, é um bocado dar esperança e os pozinhos para lim-pim-pim do nosso imaginário da Disney, do sininho, hoje foi o melhor dia da vida do Jorge, de certeza absoluta. E foi o melhor dia da minha vida. A maneira como eu trabalhei, o que eu trouxe, o que eu quis trazer, eu tentei fazer o melhor dia da minha vida. De falar com as pessoas, de ser positivo com as pessoas, de ajudar os meus colegas, tudo, os funcionários, o miúdo está a cair, olha tem o sapatinho desapertado, cuidado aí e tal, não sei quantos. E depois isso é o espalhar magia. É tornar as pessoas mais fortes, com pouco, com nada, sem dar dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar, infelizmente, se tivesse dava, mas tentando espalhar magia. É a nossa expressão. Mas olha, professor, nós também não temos dinheiro para dar, mas ficamos muito contentes de fazer parte do seu melhor dia da sua vida, porque ainda não acabou o dia. Não tenho dúvidas, e nós fazemos parte desse dia também. Não tenho dúvidas. É absolutamente maravilhoso estar aqui com vocês. E esperemos que o dia não deixe de ser o melhor dia, porque agora veio o Escolha ao Diabo. O Ricardo está a fazer o compasso, mas tem que vir aí o Diabo, como foi o professor. Portei-me tão bem nas duas primeiras. Agora vamos lá ver se eu não caio na barreira. Mas nós também somos meiguinhos, isto vai ser... Ricardo, eu já te avisei que nenhum dos nossos convidados até aqui foi amiguinho connosco, mas tu, está bem, continuamos no mesmo registro. É tão boa pessoa. É verdade, lá isso concordo, está bem. Vamos lá ver o que é que vai ser. O meu 1,90m de monstro já está a desaparecer, estou a ficar pequenino, eu estou-me a sentir pequenino, estou atrás do microfone. Vamos lá ver. Então vamos lá ver. Tem aqui 2 perguntas, vai ter que escolher uma delas e justificar porquê. Portanto, e muito bem justificado. Muito bem justificado. Mas nós, como... Depois facilitam um pouquinho. Nós somos... Então, a primeira é trabalhar num matador o resto da sua vida.
portanto tinha que largar a escola, o treino, tudo. Ricardo, Eia, veja isso bem. é mesmo fácil. Veja Então, bem. quem escolhe numa pessoa que está morta o joelho, ploc, o matador, o que é que será o Sim, matador? já tem alguma experiência. pá, Essa tem alguma pergunta experiência. já está. Já tem alguma experiência. Ou Será que a outra é pior? Meu Deus. fazer pedicure a todos os residentes de um lar de idosos. Pode ser lá ao pé, perto da sua casa, pronto, ficava perto Não, da eu casa. acho que ia no pedicure, o Ia matador. no- Mas era o resto da vida também. Fazia. Pedicure? Sério? Não, fazia. Era? Fazia Fazia esfoliação aos pés, Não, e fazia, pintar, teria que fazer cortar, isso, porque calos. realmente a questão dos matadores é absolutamente. Eu como carne, não como, já fui mais comedor de carne, como muito menos carne agora, mas sou sensível ao problema dos matadores e das condições dos animais, transportes de animais, absolutamente execrável, que não há necessidade nenhuma de transportar animais de um continente para o outro sem água, sem não sei o quê, passar momentos horríveis. Porque não é só a vida humana, há a vida em si, né? Ainda toda a gente sabe isso, nós somos uma constelação, não sei quantos, nós não sabemos o que é que somos em função de um universo, né? Nós podemos ser as formiguinhas, né? Nós quando pisamos uma formiga pode vir aí um ser muito maior do que nós. Exatamente. E temos que ser no mínimo solidários e teria que ir para o pé de chinelo mesmo, teria que ir mesmo para o chinelo fazer as Eu vou lhe coisas. dizer, com essa justificação, por acaso, até eu já tenho- ia fazer pedicure. Eu tenho Exato, um problema exato, de pés, eu tenho um problema que não gosto de pés, mas teria que. Está a ver? Mas esse seu coração e o lado humano, com certeza o levaria para esta resposta. Nós já estávamos à espera. Muito obrigado, que muito fizesse obrigado, esta- muito obrigado. esta resposta. Fantástico. Muito fantástico. Se fosse do nosso quiz time. Olha, eu não estou impressionado, eu estou rendido. Sim, sim, Mas sim. é muita modéstia. Ele começou com muita modéstia a dizer e tal, não sei o quê. Eu pensava que íamos apanhar aqui numa pergunta ou outra no quiz, mas não. Sim. Fomos completamente derrotados. Eu já tinha esta ideia do professor, que é um bom professor, Aham. um bom treinador, foi um bom atleta, pá, e até nisto foi bom. Mas espera lá, que eu estou a perceber a tática, tu já o conheces o professor há mais tempo, mas eu estou a perceber a tática. E ele começou aquela conversa no início do podcast e tal, os miúdos têm que aprender a perder e não sei o quê. Nós éramos os miúdos. Claro. Já percebi. Fomos apanhados. Sim, Somos senhora. os meninos Sim, aqui. senhora. Bem, eu ainda tenho aqui mais, porque falámos muito de escola. Hoje falámos muito da formação dos miúdos, da classe docente, da motivação que os professores devem ter. E por acaso há aqui uma questão que me marcou, que tem a ver com... O professor deu aqui, de forma muito subliminar, que o professor ou qualquer profissional não pode culpar o contexto. Ou seja, tem que ser um bom profissional, tem que ter lá a sua motivação intrínseca, tem que querer produzir neste caso, bons alunos, bons homens no futuro. E eu gostava de perceber qual é que é a força mesmo. Qual é a sua força que vem dentro de si para contornar o contexto? Por exemplo, às vezes piores condições na escola, falta de reconhecimento da classe docente, agora estas questões das greves e reivindicações, como é que contorna isto? O contexto é, de uma forma geral, eu hoje sou um privilegiado, tenho condições muito boas na minha escola, porque também lutei muito e consegui, as pessoas também apoiaram-me e consegui construir instalações de grande qualidade mesmo a nível de escola. Mas a generalidade das escolas no país não são isso. A generalidade das escolas do país têm condições muito mais mesmo, muito mais para a prática desportiva. Nós vamos no estrangeiro, as escolas, ou mesmo nas escolas privadas portuguesas, a maior parte delas têm instalações boas, têm campos relevados, têm pistas, têm mesas de ténis de mesa, têm ginásios, têm pavilhões, têm piscinas, algumas delas. E as escolas públicas não têm isso. E por vezes há ali um cair na realidade. Os professores mais novos saem dos cursos, mas depois quando chegam à escola não há este material, tens que limitar, e é como se fôssemos a uma discoteca e a música fosse sempre a mesma, de baixa qualidade e as luzes apagadas, e então a escola passa por ser isso. E temos que tentar desbravar esse caminho. Há muita coisa que se pode fazer sem material, né?
Claro que é super difícil, é muito mais fácil ter bolas apelativas, bolas que rebolam, bolas de rugby, bolas de voleibol de iniciação, bolas de futebol que não saltam ou que saltam. Mas parte de querer fazer coisas com condições que eram muito más. Na minha escola, na altura, eram condições muito más. Tínhamos o básico do básico, como todas as escolas do país, e depois tentámos criar atividades, receber dinheiro de instâncias, organizar atividades para ganhar material, muito com o intuito mesmo de reforçar a prática pedagógica. Porque é fácil falar do ensino, do produto final, mas nós temos que ter meios, e eu sempre tive essa noção, que o dinheiro é mesmo muito importante. O dinheiro faz medalhas, não tenho dúvidas nenhumas. As medalhas do Nelson Évora é preciso dinheiro para haver preparação, então, para o alto rendimento. E é preciso não é só dinheiro. No final estarem todos prontos para tirar a foto com a medalha. Exatamente. E aí também aplicou, pelo que eu percebo, também aplicou na sua escola o step by step, ou seja, passou por momentos em que as condições não eram favoráveis, trabalhou com o que tinha para mostrar que precisava de mais para dar mais condições. Completamente. Okay. E reciclei muito material. Estava sempre de olho aberto com barreiras que iam deitar fora, põe fita cola a barreira, está partida, vocês vão deitar fora. Não deitar nada. Vão deitar fora porque as pessoas deitam barreiras fora quando podem comprar uma madeira que custa 8 euros e a barreira custa 100. E então, pronto, foi trazer material para a escola que parecia que estava estragado e não estava, e isso deu-nos condições de hoje ter material bastante bom. Mas quando vamos às escolas, nós sabemos que nas escolas, de uma forma geral, as condições materiais são muito mais para a prática da educação física e o ensino dos desportos. Não tenho dúvidas nenhumas. Mesmo eu quando fui à RTP3 falei sobre isso, mostraram um vídeo se calhar era de um bairro e de um campo, e estavam os miúdos todos interessados a jogar, e disse, mas vocês estão a mostrar este vídeo, isto parece uma prisão, aquilo parece um campo, o campo não tem cor, não há uma única flor, não há uma única árvore à volta do campo, é no meio do cimento, não faz sentido. Por exemplo, há uma escola em Sintra que eu acho que, não sei se, mas ela não tem uma única árvore. Como é que se faz uma escola que não tem uma única árvore? O que é que nós queremos criar? Que cidadãos são estes? Não tem uma única árvore. Epá, como é que alguém conseguiu, não é bem o espaço, como é que alguém conseguiu conceber uma coisa daquelas como é que alguém conseguiu conceber, melhorar, e não haver ali. E são coisas, é humanizar a escola, pronto, é para um mundo mais humano, humanizar a escola, mesmo a própria escola ter até animais, porque há escolas que têm animais e os miúdos tratam dos animais, perceber, porque depois os animais são importantes. No sismo da Turquia agora são os animais que vão lá salvar as pessoas e não sei quem, não sei quantos. E mesmo nós sabemos a nível dos eu tive agora a experiência com um gato que se deitou em cima de mim e o próprio gato começou ali as pulsações, e as minhas pulsações, há estudos que mostram que mesmo em crianças com necessidades educativas especiais, que os animais acalmam as crianças, porque de uma forma que nós não conseguimos acalmar. Não vale a pena dizer o psicólogo, o terapeuta, não. Só o facto do animal estar ao pé da criança, a criança acalma-se e pronto, e são relações que nós não dominamos, mas que é interessante humanizar a escola e dar meios à escola para se poder fazer um trabalho bonito. Eu uma vez disse isso numa cerimónia, que até a propósito dos tempos de serviço que retiraram as pessoas dos 942, porque nós não depositamos os nossos filhos no banco. Os nossos filhos são a coisa mais importante que nós temos e nós vamos pô-los à escola. Nós não os pomos no banco, nem no supermercado, nem no shopping, nem no cinema, nem no Bounce, nem no McDonald's. Nós pomos o nosso tesouro todos os dias na escola. Então a escola tem que ter condições para trabalhar os tesouros, porque senão os tesouros não vão ser tesouros. E se isto é uma cadeia. Nós temos um ensino muito bom. As pessoas podem não ter a noção, mas os nossos melhores profissionais, quando vão para o estrangeiro, sabem falar inglês, sabem o que é história, sabem geografia, sabem não sei o quê, têm cultura. Porque foi step by step, o professor explicou francês, espanhol, alemão, não sei o quê, cidadania. E há outros sistemas de ensino que não têm a qualidade do nosso. Nós temos profissionais do mais alto nível em todo o lado no estrangeiro, imigrantes, não sei o quê, cá em Portugal também, não é? Obviamente, mas que são reconhecidos uma formação completa europeia de grande nível,
Professor, eu não resisto aqui, acho que ainda temos espaço para mais uma pergunta. Em perguntar-lhe, é mais um acontecimento que já referiu aqui 2 vezes aquela situação de o atleta que ganhou com outro atleta no chão quase inanimado ou inanimado. E eu sei daqui de um acontecimento que eu gostava que o professor nos dissesse o que é que aconteceu, de que quase que ia ser atropelado por um autocarro para salvar alguém. Portanto, conte-nos lá que história é esta, o que é que se passou aí? Essa história foi... Isso, quando uma pessoa vai... Quando vocês são jovens, vocês são uns putos, vocês vão se rir, mas guardem todos os dias e as memórias. E por acaso é muito giro. Nós tínhamos uma ação marcada para o Dia Mundial da Criança e eu tinha sido operado, porque eu tenho um ferro de 43 cm na perna. E então, de uma prótese que eu tive pôr na anca, que estava completamente debilitado, e então mas eu não quis deixar, eu não podia ir, mas não quis deixar, e até fui a conduzir por acaso e nem devia, mas o médico, o doutor não vai saber isso. Não vai. Vocês prometem. Não vai ver este podcast. Então lá fui eu buscar o Jorge, e eu lá estacionei em segunda fila, Jorge, já estou cá em baixo e tal, não sei quantos. E entretanto o Jorge sai sorrateiro da casa dele, vai atravessar a rua, vem um autocarro. E eu, Jorge, não, espera aí. Sai eu do carro a cochear com as muletas. E então era eu a correr com as muletas, a passar à frente do autocarro. Sr. Jorge, isto é uma dupla. Um cego e um coxo. Agora vamos fazer a ação. A ação tinha para aí 500 ou 600 minutos, talvez 600 minutos. E fomos com amigos nossos também da Federação, Daniel Leandro, o professor Daniel e a professora Catarina, e correu muito bem, foi maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Mas fartámos, é que nós atravessámos a rua a rir, 2 desgraçados, e fomos, fizemos, as ações são maravilhosas, as pessoas confiam em nós. O Jorge com o seu estilo, com o seu, tem um coração, uma verdade, uma força. Ele não vai buscar os feitos heroicos dele de super-homem que era do boxe, né? De combatente, mas todo aquele amor que ele tem, que ele vende, que ele dá, não vende, ele dá, é absolutamente maravilhoso e cativa os jovens, cativa de uma forma absolutamente. Muitas vezes nas ações sou eu que tenho que intervir e dizer, atenção, que o Jorge é um treinador de alto nível, é um treinador, foi lutador ao melhor nível mundial, combateu. Eu tive situações de perguntar ao Jorge, perguntei-lhe, pronto, também por curiosidade minha, que enriqueceram terrivelmente a ação, que a malta ficou completamente boquiaberta. Perguntei-lhe qual foi o sítio mais bonito, mais esplendoroso que ele combateu, e ele disse-me que tinha sido em Las Vegas, no Caesar's Palace. E então eu disse, mas depois eu, como gosto daquela vertente de maravilha, de ter nascido aqui, então aí diz-me lá, então qual é o sítio que te lembras mais? Não, professor, não foi do Caesar's Palace, foi do ginásio do Rocky Marciano, que eu treinei lá, que era só cordas. Aquilo não era ginásio nenhum, era uma cave com uma porrinho que tinha cordas. Eles treinavam, ficavam todos suados a cheirar mal, não levavam a roupa para casa, não levavam, penduravam lá, no dia a seguir vestiam a mesma roupa. Mesmo na própria ação nós até conseguimos sentir mesmo o próprio cheiro dele a contar aquilo. E era o que ele dizia, não, o sítio que me marcou mais na vida era ali, porque ali é que se treina, ali eu treinei com os melhores do mundo, Rocky Marciano, não sei quem e tal, não sei quem. E não falou do ar-condicionado, nem do Caesar's Palace, Las Vegas, daquela loucura toda, do dinheiro, né? Ali era um show, não, ele foi às origens dele e recordava-se mais e tinha mais. E isso é válido quando uma criança, ou um professor, ou um diretor ouve isto numa escola, ou uns professores, e os miúdos que estão a ver a ação, dá força, porque nós somos esse, nós não temos o Caesar's Palace. Nós temos aquele ginásio básico, não sei quem, não sei quantos, na própria escola dos outros professores das outras disciplinas, que também têm pouco material, que têm poucos meios, e fazemos a nossa formação e ensinamos os miúdos e tentamos que eles tenham curiosidade para o futuro e se formem boas pessoas, bons cidadãos, e as coisas vão andando no mundo da educação com muita paixão. Muita paixão, esse é o segredo. Que maneira bonita de terminarmos mais um podcast, que tínhamos aqui muito mais para explorar. Tem muita história, professor Barriga. Vai ter que ser convidado outra vez. Outra vez, sim. Bom, não se esqueçam, quem quiser ver aqui este episódio e muitos mais, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Elevar o Desporto, que foi o que levámos aqui hoje. E levámos de que maneira o desporto, e não só, falámos de muitas coisas aqui, como criar atletas. Os valores do desporto.
não ter pressa para os atletas chegarem lá, porque, como o professor Step diz... by step. Eu agora Se aplica. professor, vou utilizar a sua expressão que eu não resisto. Como o professor diz, quando eu quiser que eles ganhem... Professor, muito obrigado. Obrigado, eu também. Muito obrigado. Foi maravilhoso. E foi mais um Elevar o Desporto. Até à próxima.